Queridos, em pé, abramos a palavra do Senhor. Salmo de número 92, Salmo 92, e em uma única voz, vamos estar lendo do primeiro verso ao verso 5. Salmo 92, de 1 a 5, leitura uníssima. Leiamos. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Mento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras e os teus pensamentos, que profundos. Bom é render graça ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, o Altíssimo. Então, quando nós estamos na casa de Deus para adoração, louvor e, acima de tudo, gratidão a esse Deus que tem cuidado, que tem nos guardado e que tem nos protegido. Vamos ser conduzidos a Deus em oração de louvor, de gratidão a esse Deus tão maravilhoso que é o nosso Pai Celestial. Deus, nós louvamos o teu nome nessa noite, ó Pai, pelas misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, ó Deus, pela tua bondade, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Deus. Obrigado pelas maravilhas que o Senhor tem feito no meio de nós, ó Deus. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós, é um Deus que tem nos sustentado dia após dia. E nós louvamos o teu nome, ó Deus, por as suas misericórdias se renovar a cada manhã sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós louvamos, Senhor, o teu nome pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito por nós. Um Deus grandioso, misericordioso, um Deus bondoso, um Pai amoroso, ó Deus, que tem cuidado dos seus filhos. Nós louvamos o teu nome nesta manhã, nesta noite, por essa rica oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, para louvar e aprender um pouco mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Queridos, abramos nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 38. Isaías, o capítulo de número 38. E nós vamos fazer a leitura alternada do verso 9 ao verso 22. Isaías, Velho Testamento, na página 632, Isaías 38, 9 a 22. Leitura alternada. Diz assim: Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Eu disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim.
direi, como prometeu, assim me fez, passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Eis que foi para minha paz que tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma, e livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Os vivos, somente os vivos, este louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notório aos filhos a tua fidelidade. Ora, Isaías dissera: tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Queridos, o nosso texto de Isaías 38, do primeiro verso ao verso 8, fala da enfermidade do rei Ezequias. É interessante que o nome Ezequias significa a fortaleza do Senhor, o Deus é a minha força. Ezequias, ele reinou 29 anos em Jerusalém. Colocou o reino de Deus, seu trono, seu reinado, em primeiro lugar. Fez várias reformas. O templo, ele abriu as portas para todos os povos. Houve no tempo de Ezequias a grande celebração da Páscoa, a libertação de Israel do Egito. É interessante, fez o que era reto perante o Senhor. Orientou o povo a trazer ofertas de gratidão. Então este rei, nos seus 29 anos, ele fez o que era reto perante o Senhor. Mas este rei Ezequias, ele adoeceu. Ele ficou enfermo. Então Deus disse para Isaías: vai à casa do rei Ezequias e diz o seguinte, que ele deve colocar a sua casa em ordem, porque da cama que ele está deitado enfermo, ele não vai mais levantar. Então é uma visita do profeta, mas uma visita não muito boa, uma notícia péssima. Isaías então, ele deu a notícia vinda de Deus ao rei enfermo e foi embora. Mas enquanto Isaías ia embora, Deus o mandou de volta para dizer ao rei Ezequias. Então, quando Isaías foi embora, Ezequias virou o rosto para a parede e orou. Então, Isaías voltou trazendo da parte de Deus o seguinte: rei Ezequias,
Deus ouviu a sua oração. Deus viu as tuas lágrimas. E Deus vai te acrescentar mais 15 anos de vida. Então Ezequias levantou, sarou, e agora então do verso 9 até o verso 22, então é quando o profeta Ezequias, ele abre o seu coração em palavras, demonstrando a sua gratidão a Deus. Gratidão a Deus porque ele estava doente e Deus o abençoou e Deus o restaurou. Então a forma que o rei Ezequias é de gratidão é uma forma de cântico. Hoje nós temos um culto de gratidão, uma oração de gratidão, um louvor de gratidão. Mas agora é interessante que o rei Ezequias, neste cântico de gratidão a Deus, numa expressão de louvor, nós encontramos algumas coisas muito interessantes e importantíssimas para a nossa vida. É interessante que o cântico do rei Ezequias mostra a nós as limitações humanas, que nós somos limitados aqui na terra. Olha o verso 10, ele diz: eu disse, em pleno vigor dos meus dias, hei de entrar na porta do além, roubado estou do resto dos meus anos. Então a gratidão é porque Ezequias, ele reconheceu a sua limitação. Ele está dizendo que ele seria recolhido por Deus em pleno vigor da sua juventude. Ele diz: eu fui roubado de todos os outros anos que ainda eu tinha. E aí ele continua descrevendo a sua juventude, mas agora ele reconhece que a sua própria vida física tinha um limite. Ele seria chamado através da morte. Limitação. Quando Deus chamou Moisés, ele apresenta a Deus dizendo que ele tinha limitações. Ele diz: eu tenho dificuldade de falar, eu tenho dificuldade de expressar, eu tenho dificuldade em comunicar. Ele está dizendo: eu sou gago, eu sou limitado pela natureza física. João capítulo 2, o casamento que Jesus estava em Caná da Galileia, mostra a limitação humana. No meio da festa termina todos os tipos de vinho que aquela família havia preparado para aquele casamento, mostrando a nós que nós somos limitados aqui na terra. Há muitas coisas que nós não podemos, não devemos e não temos condições de fazer, por causa da nossa limitação. Até os nossos anos de vida aqui na terra são limitados por Deus. Então Ezequias, no seu louvor, ele diz que nós somos limitados. Tão limitados que nós somos cobrados para permanecer em casa por causa do Covid-19. Porque o homem é limitado até agora numa vacina, no recurso
em um tratamento. Limitações. Somos limitados. Mas agora Ezequias também, ele abre o seu coração a Deus para dizer: Senhor, eu sou limitado, eu tenho impossibilidades, limitação de idoso voltar à juventude. Mas Ezequias também, ele diz o seguinte no seu canto de louvor. Ele diz que ele vivia e nós vivemos, não por nós, mas na dependência de Deus. Olha o verso de número 16. Senhor, por estas disposições tuas, vive os homens, inteiramente delas depende o meu espírito. Porquanto restaura-me a saúde e faz-me viver. Então Ezequias, ele diz: o homem tem seus limites, mas o homem depende constantemente e diariamente das bênçãos que vêm dos céus. Nós dependemos. Ele está dizendo: eu adoeci, eu fiquei de cama, eu ia morrer, mas eu clamei a Deus, eu busquei a Deus, que é o meu socorro, que é o meu auxílio, e Deus me atendeu e estendeu a minha vida mais 15 anos. A própria nação de Israel, em todo o período, desde o Egito até a posse da terra, dependeu unicamente e exclusivamente de Deus. Josafá, quando cercado pelos inimigos, ele faz uma oração dizendo: Senhor, nós não temos preparo, não temos exército, mas os nossos olhos estão colocados em Ti e nós dependemos de Ti. O apóstolo Paulo, quando ele ora pedindo que Deus tirasse o espinho da carne, e Deus responde: Paulo, a minha graça te basta. Então, meus queridos, nós vivemos unicamente e exclusivamente da dependência de Deus. Sem Deus, nada somos, nada podemos fazer e nada podemos realizar. Quando Pedro e João curou aquele paralítico lá na porta do templo Formosa, ele diz: nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos, Jesus, é nesse poder que você vai levantar. Então, meus queridos, a própria igreja nos tempos de Paulo dependeu e até hoje ela depende de Deus. Então Ezequias, ele diz: Senhor, sou limitado. Nós somos limitados. Mas agora ele diz o seguinte: Senhor, nós vivemos, nós existimos, não por causa de nós, não é por causa do meu emprego, não é por causa da minha saúde, não é por causa da minha fortuna, não é por causa daquilo que eu tenho, mas nós vivemos na dependência única e exclusiva de Deus. Nós dependemos de Deus do sol, nós dependemos de Deus da chuva, nós dependemos de Deus do ar, nós dependemos de Deus da sabedoria aos homens para as conquistas, os descobrimentos em benefício da
intervenção humana, nós dependemos de Deus. Herodes, em Atos, Herodes, ele recebeu o louvor que era para Deus e ele recebeu para si, achando que era grande, mesmo com aquele traje real que brilhava com o poder do sol. Deus disse: não, você não é Deus, eu sou. Ele foi comido por verme 3 dias, gritando de dor no quarto, ninguém entrava, comido pelos vermes. Então nós dependemos de Deus. Nós deitamos, levantamos por causa de Deus. Nós comemos, conversamos, agimos por Deus. Como Ezequias, ele fala, o homem é pequeno, é limitado, mas Deus é grande e nós vivemos na dependência dele. Mas o hino de gratidão de Ezequias diz algo mais. O cântico de Ezequias mostra característica do louvor que agrada a Deus. Então não é qualquer louvor que agrada a Deus. É interessante que o rei Ezequias é um rei que ele gostava de música. Foi ele que restaurou a música do templo. Então, os levitas não estavam mais cantando no templo. Mas quando, na reforma do rei Ezequias, quando ele abriu as portas do templo, ele restaurou a questão da música. A importância da música. Então, ele restaurou a música no templo e agora ele diz o seguinte, que o louvor a Deus, a gratidão a Deus, as bênçãos de Deus devem ser proclamadas. Verso 19 diz o seguinte: a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos, estes o louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. Então Ezequias está dizendo o seguinte, que aquilo que Deus tem nos acrescentado, tem nos abençoado, devem ser proclamado para as outras pessoas. O salmista diz que ele queria contar todas as bênçãos que ele recebia diariamente, mas eram tantas e tantas, ele não poderia proclamar. O hino que nós cantamos diz quantas e quantas bênçãos recebido das vosas mãos. Então, irmãos, quando uma pessoa faz um culto de gratidão na sua casa, é uma demonstração que ele quer proclamar, que reconhece que Deus tem o abençoado, a sua vida, a sua casa e tudo que o cerca. Louvor de gratidão a Deus. Então, Ezequias diz, vamos proclamar a grandeza de Deus. Vamos anunciar a grandeza de Deus. Mas ele diz também, meus queridos, que essa gratidão, este louvor a Deus, ele deve ser contínuo na nossa vida. Verso 20 diz, o Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os instrumentos de corda, nós o louvaremos
todos os dias de nossa vida, todos os dias da nossa. Então, irmãos, a gratidão não é para ser um dia ou um momento, mas a gratidão é para ser contínuo na nossa vida diária aqui na terra. Por isso que Paulo diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então eu preciso agradecer a Deus todos os dias da semana, do mês, do ano, e assim consecutivo. Porque nós vivemos todos os dias. Ele diz então, meus queridos, que devemos proclamar, mas que devemos também ter este espírito contínuo de gratidão. Mas ele diz mais, que a gratidão deve ser comunitária. No final do verso 20, que eu não terminei de ler, diz, na tua casa, na casa do Senhor. Então ele está falando do templo, ele está falando onde havia muita gente, havia muitas pessoas. Muitas vezes não é no templo, mas é na casa das pessoas. E naquele momento ela torna a casa de Deus. Então, irmãos, nós precisamos diariamente agradecer. E agradecer, meus queridos, junto às pessoas queridas e amadas nossas. Alegria nas bênçãos, alegria também, meus queridos, nas dificuldades e nas lutas e nas batalhas. No tempo, agradecer. Meus queridos, quando nós lemos em Lucas 19, as 3 parábolas que Jesus contou, as quais mesmos? Dracma perdida, ovelha perdida e o filho pródigo, as 3. E quando nós observamos no final das 3 parábolas, a mulher que achou a dracma, diz o texto, reuniu as vizinhas e os amigos para alegrar a filha. Aquele que achou a ovelha perdida, trouxe para casa, convidou todo mundo para agradecer. O pai, na volta do filho em gratidão, ele fez uma festa. Então, meus queridos, Ezequias diz que nós precisamos agradecer, especialmente entre o povo do Senhor. Então nós temos aqui, meus queridos, gratidão é muito fácil de observarmos. Primeiro, nós temos uma situação, nós temos uma dificuldade, nós temos uma luta, nós queremos algo de Deus. Então é a situação. Nós temos o benfeitor. Então nós dependemos, nós oramos a Deus, que é o benfeitor. O benfeitor atende-nos o que nós clamamos, e o que nós pedimos, e o que nós suplicamos. E em seguida nós voltamos para agradecer a Deus a bênção recebida. Ezequias foi assim, ele adoeceu, ele buscou a Deus, Deus atendeu a súplica, acrescentou 15 anos, e ele agora então volta para Deus, os seus olhos para Deus, para agradecer, dizendo: Senhor, nós somos limitados, nós somos pequenos, mas que nós somos pequenos e dependemos de um Deus grande, de um Deus que tem o céu, a terra, o mar e tudo nas mãos. Mas que o meu louvor e a minha gratidão a esse Deus deve ser proclamada, deve ser dita.
deve ser diário, constante, diariamente. Que deve ser no tempo, público. Ao mundo precisa ver o quanto o nosso Deus é grande. Então Ezequias, ele dá a nós alguns elementos para uma vida de gratidão a Deus. Amém. Queridos, vamos colocar de pé, vamos orar. Ó Deus querido e Pai bendito, te bendizemos o teu nome, porque tu és um Deus, um Pai de amor, de fidelidade e de bondade. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia mais, a termos um coração profundamente aberto para agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós, a própria vida. Vivemos e existimos por causa do Senhor. Te louvamos, ó Deus, por cada vida aqui hoje na tua casa. Aqueles, ó Deus, que não puderam estar na tua casa, que a tua mão bondosa esteja abençoando, cuidando e sustentando. Abençoa, ó Deus, a vida de cada família, a vida da tua igreja. Mesmo nestes momentos de crise, mas que nós possamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem realizado e feito por nós. Esteja conosco, ó Deus, no caminhar desta semana. Sejamos protegidos, guardados e abençoados pelo Senhor. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus Pai, e as eternas consolações do teu Santo e Divino Espírito, esteja sobre nós, sobre todo o povo do Senhor, hoje e sempre. Amém.